Meu nome é Joana. Tenho 85 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que guardei em segredo por mais de 60 anos, mas que agora, nos meus últimos dias, preciso compartilhar. É sobre uma mentira. Uma única mentira que destruiu não apenas a minha vida, mas a vida de todas as pessoas que eu amava. Vocês sabem, quando chegamos aos 85 anos, olhamos para trás e vemos toda a nossa jornada. Vemos os momentos de alegria, os de tristeza, as escolhas que fizemos, os caminhos que tomamos. Mas há sempre aquele momento, aquela decisão, aquela mentira que mudou tudo. Para mim, esse momento aconteceu em 1963, quando eu tinha apenas 25 anos. Eu era uma mulher jovem, cheia de sonhos e esperanças. Morava numa cidadezinha do interior, onde todo mundo conhecia todo mundo. Era o tipo de lugar onde as portas ficavam abertas, onde as crianças brincavam na rua até tarde, onde a palavra de uma pessoa valia mais que qualquer contrato. Era um lugar de confiança. E foi nesse lugar que eu cometi o maior erro da minha vida. Mas antes de contar sobre a mentira, preciso que vocês me conheçam melhor. Preciso que entendam quem eu era naquela época, para que possam compreender por que fiz o que fiz. Eu era filha única. Meus pais, Dona Maria e seu João, tinham uma pequena mercearia na cidade. Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidade. Meu pai era um homem honesto, trabalhador, respeitado por todos. Minha mãe era doce, carinhosa, sempre preocupada com os outros. Cresci vendo meus pais ajudarem as pessoas da comunidade. Quando alguém não tinha dinheiro para comprar o que precisava, eles anotavam numa caderneta e deixavam levar mesmo assim. Um dia eles pagam, dizia meu pai. E geralmente pagavam mesmo. Era um tempo diferente, vocês sabem. Um tempo em que a palavra de uma pessoa significava alguma coisa. Eu tinha acabado de me formar como professora. Era o meu sonho desde pequena, ensinar crianças, fazer a diferença na vida delas. Na nossa cidade, ser professora era uma profissão muito respeitada. As pessoas nos cumprimentavam na rua, nos consultavam sobre os filhos, nos tratavam com uma consideração especial. Eu me sentia orgulhosa da minha profissão. Foi nessa época que conheci Roberto. Roberto, mesmo depois de todos esses anos, ainda sinto um aperto no coração quando penso nele. Ele tinha vindo de São Paulo para trabalhar no banco que havia aberto na cidade. Era um homem elegante, educado, diferente dos rapazes locais. Usava terno todos os dias, falava bonito, tinha maneiras refinadas. Para uma moça do interior como eu, ele parecia saído de um filme. Nos conhecemos numa festa junina da cidade. Eu estava ajudando a organizar a quadrilha das crianças da escola quando ele se aproximou e se ofereceu para ajudar. Conversamos a noite toda. Ele me contou sobre São Paulo, sobre a vida na cidade grande, sobre os sonhos que tinha. Eu falei sobre o meu trabalho, sobre como amava ensinar, sobre os planos que tinha para a escola. Desde o primeiro momento, senti uma conexão especial com ele. Roberto era inteligente, tinha uma visão de mundo que eu nunca havia encontrado em ninguém da nossa cidade. Ele falava sobre livros, sobre música, sobre lugares distantes. Abriu meus olhos para um mundo que eu nem imaginava que existisse. Começamos a nos encontrar regularmente. Ele vinha me buscar na escola no final do expediente, íamos caminhar pela praça, conversar sobre tudo e sobre nada. Os domingos passávamos juntos, às vezes visitando lugares próximos, às vezes apenas sentados na varanda da minha casa, conversando e sonhando com o futuro. Meus pais gostaram dele desde o início. Viam nele um bom partido para mim, um homem sério, trabalhador, com um futuro promissor. Esse rapaz vai longe, dizia meu pai, e vai cuidar bem da nossa Joana, completava minha mãe. A aprovação dos meus pais significava muito para mim. Eu sabia que havia encontrado alguém especial. Roberto também falava sobre mim para todo mundo. Contava para os colegas do banco como havia se apaixonado pela professora mais bonita da cidade. Dizia que eu era a mulher da vida dele, que queria se casar comigo e constituir uma família.
Palavras doces que faziam meu coração disparar de felicidade. Depois de 6 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Foi numa tarde de domingo, sentados no banco da praça onde tínhamos conversado tantas vezes. Ele tirou um anel do bolso, não era um anel caro, mas para mim era o mais belo do mundo e disse: Joana, você aceita ser minha esposa? Aceita construir uma vida comigo? Claro que eu disse sim. Como poderia dizer não ao homem que eu amava, que me completava, que havia trazido tanta alegria para minha vida? Marcamos o casamento para dezembro, alguns meses depois. Seria uma cerimônia simples, na igreja da cidade, seguida de uma festa na casa dos meus pais. Nada muito elaborado, mas feito com muito amor. Os meses que se seguiram ao noivado foram os mais felizes da minha vida até então. Roberto e eu planejávamos cada detalhe do nosso futuro. Onde moraríamos, quantos filhos teríamos, como seria nossa vida juntos. Ele falava sobre uma promoção que estava para sair no banco, sobre a possibilidade de nos mudarmos para uma cidade maior. Eu sonhava com nossa casa, com as crianças que teríamos, com a família que formaríamos. A comunidade toda estava empolgada com nosso casamento. Roberto havia se tornado querido na cidade. Era educado com todos, sempre disposto a ajudar, participava das atividades comunitárias. As pessoas diziam que éramos o casal perfeito, que nosso casamento seria abençoado. Mas foi exatamente nessa época de tanta felicidade que algo começou a me incomodar. Pequenos detalhes que, no início, eu ignorava, mas que foram se acumulando e criando uma sensação estranha no meu peito. Roberto começou a ficar mais reservado sobre algumas coisas. Quando eu perguntava sobre a família dele em São Paulo, ele mudava de assunto. Quando chegavam cartas para ele no correio, ele as guardava rapidamente, sem comentar o conteúdo. Uma vez, perguntei se seus pais viriam ao casamento. Ele ficou visivelmente desconfortável e disse que eles não poderiam viajar, que tinham problemas de saúde. Achei estranho, porque ele nunca havia mencionado isso antes. Mas confiava nele completamente, então não insisti no assunto. Outro dia, encontrei uma senhora na rua que disse ter conhecido Roberto em São Paulo. Quando contei para ele, ele negou qualquer conhecimento sobre essa pessoa, disse que ela devia estar confundindo com outra pessoa. Mas havia algo no jeito como ele falou, um nervosismo que eu nunca havia visto antes. Eram pequenas coisas, vocês entendem? Coisas que talvez nem mereçam atenção numa situação normal. Mas algo dentro de mim começou a criar raízes de desconfiança. Era uma sensação ruim, que eu tentava ignorar, mas que não conseguia fazer desaparecer completamente. Foi numa tarde de novembro, apenas um mês antes do nosso casamento, que tudo mudou. Eu estava na escola, preparando as atividades do dia seguinte, quando Dona Coleman, a telefonista da cidade, apareceu na porta da minha sala com uma expressão preocupada no rosto. Joana, ela disse, hesitante, preciso falar com você sobre uma coisa muito delicada. Senti meu coração acelerar. Dona Coleman era uma mulher séria, respeitada, que não se metia na vida dos outros sem motivo. Se ela estava ali, era porque tinha algo importante para me dizer. O que foi, Dona Coleman? Perguntei, tentando manter a calma. Ela fechou a porta atrás de si e se aproximou da minha mesa. Joana, hoje de manhã recebi uma ligação de São Paulo. Era uma mulher procurando pelo Roberto. Disse que era a esposa dele. O mundo parou naquele momento. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como assim, esposa? Consegui perguntar, embora minha voz saísse como um sussurro. Dona Coleman sentou-se na cadeira ao lado da minha mesa. A mulher disse que se chama Cristina, que é casada com Roberto há 3 anos e que eles têm um filho pequeno. Ela estava preocupada porque ele havia sumido há quase 1 ano e alguém deu para ela o telefone da central telefônica da nossa cidade, dizendo que ele poderia estar aqui. Cada palavra de Dona Coleman era como uma facada no meu coração. Roberto, casado, com filho. Como isso era possível? Como eu não sabia de nada?
Deve ser algum engano, eu disse, mais para mim mesma do que para Dona Carmen. Roberto não é casado. Nós vamos nos casar em dezembro. Dona Carmen me olhou com compaixão. Joana, querida, eu também pensei que pudesse ser engano. Mas a mulher descreveu Roberto perfeitamente. A altura, o cabelo, até uma cicatriz que ele tem na mão esquerda. E ela conhecia detalhes sobre ele que só uma esposa saberia. Minha mente estava em turbilhão. Tentava processar essa informação impossível, encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que Dona Carmen estava falando a verdade. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, o mistério sobre a família, as cartas que ele escondia, o nervosismo quando eu fazia certas perguntas. O que mais ela disse? Perguntei, embora não quisesse ouvir a resposta. Ela pediu para eu dar um recado para ele. Disse que o filho está doente e precisa dele em casa. Deu o endereço e o telefone, pediu para ele entrar em contato urgentemente. Dona Carmen me entregou um papel com as informações. Olhei para aqueles números, para aquele endereço em São Paulo, e senti minha vida inteira desmoronando. Ali estava a prova de que o homem que eu amava, com quem ia me casar em poucas semanas, já tinha uma família. Joana, Dona Carmen disse suavemente, eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas você precisa saber a verdade antes do casamento. Agradeci a ela e pedi para ficar sozinha. Quando ela saiu, desabei na cadeira e chorei como nunca havia chorado antes. Não era apenas a dor da descoberta, mas a humilhação de ter sido enganada por tanto tempo. Como eu havia sido tão cega, como não havia percebido os sinais. Passei o resto da tarde tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria confrontar Roberto imediatamente, exigir explicações. Outra parte queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido terrível, mas a parte racional da minha mente sabia que não havia engano possível. Os detalhes eram específicos demais, precisos demais. Quando chegou a hora de Roberto vir me buscar na escola, como fazia todos os dias, eu ainda não havia decidido como abordar o assunto. Ele chegou sorrindo, como sempre, me deu um beijo no rosto e perguntou como havia sido meu dia. Olhei para aquele rosto que eu amava tanto, para aqueles olhos que me faziam sonhar com um futuro feliz, e senti uma mistura de amor e raiva que nunca havia experimentado antes. Como ele conseguia me beijar, sorrir para mim, falar sobre nossos planos, sabendo que tinha uma esposa e um filho em São Paulo? Roberto, eu disse, tentando manter a voz firme, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Ele deve ter notado algo diferente no meu tom, porque a expressão dele mudou imediatamente. O que foi? Joana, você está pálida. Respirei fundo e decidi ser direta. Hoje recebi uma informação sobre você, sobre sua família em São Paulo. Vi o sangue sumir do rosto dele. Seus olhos se arregalaram, e ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Naquele momento, eu soube que tudo era verdade. A reação dele confirmou todas as minhas piores suspeitas. Joana, eu posso explicar, ele disse, com a voz trêmula. Então explique, respondi, tentando manter a compostura. Explique como você tem uma esposa e um filho em São Paulo e está aqui, noivo de outra mulher. Roberto passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem e que ele fazia quando estava nervoso. É complicado, Joana. Muito complicado. Então descomplique, eu disse, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você é casado ou não é? Ele fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Sim, ele disse baixinho. Sou casado. Mesmo esperando essa resposta, ouvi-la foi como receber um soco no estômago. Senti as pernas fraquejarem e tive que me apoiar na mesa para não cair. E tenho um filho? Tenho. Cada confirmação era uma tortura. Por quê, Roberto? Por que você fez isso comigo? Por que me mentiu durante todos esses meses? Ele tentou se aproximar, mas eu recuei instintivamente. Joana, por favor, deixe-me explicar. Quando vim para cá,
não era minha intenção me envolver com ninguém. Meu casamento não estava bem. Cristina e eu estávamos sempre brigando, as coisas estavam muito difíceis entre nós. Isso não justifica mentir para mim, eu disse, sentindo as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Você poderia ter me contado a verdade desde o início. Eu sei que poderia, e deveria, mas quando te conheci, quando me apaixonei por você, pensei que poderia resolver tudo. Pensei que poderia me divorciar, começar uma nova vida aqui com você. E por que não fez isso? Por que não me contou seus planos? Roberto suspirou profundamente. Porque tinha medo de te perder. Tinha medo de que você não quisesse se envolver com um homem casado, mesmo que ele estivesse se separando. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade. Entendi então como as mentiras funcionam. Começam pequenas, parecem inofensivas, mas vão crescendo como uma bola de neve até se tornarem montanhas impossíveis de escalar. Roberto havia se aprisionado na sua própria mentira. E seu filho? Perguntei. Você não sente falta dele? Vi a dor nos olhos dele. Sinto, muito. Ele tem 2 anos, é a coisa mais linda do mundo. Todos os dias penso nele, me pergunto como ele está, se está crescendo bem. Então por que não volta para ele? Porque me apaixonei por você, Joana. Porque aqui encontrei uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Porque com você descobri como pode ser um relacionamento baseado no amor verdadeiro, na compreensão, na cumplicidade. Suas palavras eram bonitas, mas eu não conseguia mais acreditar nelas. Como confiar em alguém que havia construído nossa relação inteira sobre uma mentira fundamental? Roberto, eu disse, tentando organizar meus pensamentos, mesmo que eu conseguisse perdoar sua mentira, mesmo que pudéssemos recomeçar, como eu saberia que você não está mentindo sobre outras coisas? Como eu saberia que, se nos casássemos, você não faria a mesma coisa comigo que fez com sua esposa? Ele não soube responder. E naquele silêncio, compreendi que nossa relação havia acabado. Não havia como reconstruir algo que havia sido construído sobre bases falsas. Sua esposa está procurando por você, eu disse, entregando-lhe o papel com o endereço e telefone. Seu filho está doente e precisa de você. Roberto pegou o papel com mãos trêmulas. Joana, por favor, não vamos terminar assim. Podemos conversar mais, encontrar uma solução. A solução é simples, Roberto. Você precisa voltar para sua família. E eu preciso cancelar um casamento. A realidade dessas palavras caiu sobre nós como uma pedra. Em poucas horas, minha vida havia mudado completamente. Os planos, os sonhos, o futuro que havíamos construído juntos, tudo havia se tornado pó. Eu amo você, Joana, ele disse, com a voz quebrada. Se me amasse mesmo, respondi, nunca teria me mentido. Naquela noite, Roberto voltou para São Paulo. Deixou uma carta na minha casa, explicando mais detalhes sobre sua situação, pedindo desculpas, dizendo que nunca havia tido a intenção de me machucar. Mas as palavras no papel não podiam desfazer a dor que ele havia causado. O que se seguiu foram as semanas mais difíceis da minha vida até então. Tive que cancelar o casamento faltando apenas 3 semanas para a cerimônia. Tive que explicar para meus pais, para os amigos, para toda a comunidade que havia descoberto que meu noivo já era casado. A humilhação era quase insuportável. Minha mãe chorou tanto quanto eu. Não pela perda do genro, mas pela dor que via em mim. Meu pai ficou furioso, queria ir atrás de Roberto, dar uma lição naquele safado, como ele dizia. Mas eu pedi para deixarem as coisas como estavam. Já havia sofrimento suficiente. A cidade inteira comentava o caso. Nas ruas, nas lojas, na igreja, as pessoas sussurravam sobre a história da professora Joana. Alguns me viam com pena, outros com julgamento, como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Havia quem dissesse que eu devia ter desconfiado, que os sinais estavam lá. Como se fosse fácil ver a verdade quando se está apaixonado. Foi nessa época que tomei a decisão que mudou tudo. A decisão que gerou a mentira que destruiria minha vida para sempre.
Vocês vão pensar que eu não aprendi nada com o que havia acontecido, que depois de ser vítima de uma mentira tão cruel, eu deveria valorizar a verdade acima de tudo. Mas a dor faz coisas estranhas conosco. A humilhação nos leva a tomar decisões que nunca tomaríamos em situações normais. 3 semanas depois do fim do meu noivado, descobri que estava grávida. Sim, grávida de Roberto. Nos últimos meses antes do casamento, com a intimidade que nosso compromisso permitia, havíamos nos aproximado fisicamente. Era algo natural entre 2 adultos que se amavam e estavam prestes a se casar. Mas agora, sem o casamento, sem o pai presente, aquela gravidez se tornou um escândalo monumental numa cidade pequena dos anos 60. Naquela época, engravidar sem casar era uma marca que uma mulher carregava para o resto da vida. Significava perder o emprego, ser expulsa da família, ser tratada como uma pária pela sociedade. Para uma professora, então, era o fim absoluto da carreira. Nenhuma escola contrataria uma mulher solteira com um filho. Quando contei para meus pais, minha mãe desmaiou. Meu pai ficou em silêncio por horas, processando a informação. Quando finalmente falou, disse apenas: "O que vamos fazer agora, Joana?" Boa pergunta. O que fazer quando sua vida desmorona completamente em questão de semanas? Quando tudo que você planejou, sonhou, construiu, simplesmente desaparece? Foi minha mãe que sugeriu a solução. Uma solução que parecia simples na época, mas que se revelaria a origem de décadas de sofrimento. Ninguém precisa saber que você não se casou, ela disse. Podemos dizer que Roberto morreu num acidente em São Paulo, depois do casamento. Você ficará viúva, respeitável, poderá criar seu filho com dignidade. A princípio, rejeitei completamente a ideia. Mentir sobre a morte de alguém? Construir uma farsa tão elaborada? Parecia impensável. Mas minha mãe insistiu. Joana, pense bem. Se você contar a verdade, perderá tudo: o emprego, o respeito das pessoas, o futuro do seu filho. Mas se dissermos que vocês se casaram em segredo, que ele morreu logo depois, você será vista com compaixão, não com julgamento. Poderá continuar trabalhando, criar seu filho, ter uma vida digna. A ideia começou a fazer sentido de uma forma doentia. Numa sociedade que julgava tão duramente as mães solteiras, ser viúva era infinitamente melhor. Uma viúva era respeitada, ajudada, compreendida. Uma mãe solteira era desprezada, julgada, marginalizada. Mas como vamos explicar o casamento? Perguntei. Todo mundo sabe que cancelamos a cerimônia. Diremos que vocês fugiram para se casar em segredo, respondeu minha mãe. Que não aguentaram esperar. Há muitos casais que fazem isso. As pessoas vão entender. E foi assim que nasceu a mentira que destruiria minha vida. Uma mentira que começou com boa intenção, para proteger minha reputação e o futuro do meu filho, mas que se transformou num monstro que me atormentaria por décadas. Começamos a espalhar a história lentamente. Primeiro para os vizinhos mais próximos, depois para os amigos, finalmente para toda a cidade. Roberto e Joana haviam fugido para se casar numa cidade próxima. Estavam felizes, vivendo uma lua de mel prolongada em São Paulo. Logo voltariam para estabelecer residência aqui. Mas então veio a tragédia. Roberto havia morrido num acidente de carro. Joana havia voltado para casa, viúva e grávida, para reconstruir sua vida ao lado da família. A mentira funcionou perfeitamente. A cidade inteira se comoveu com minha tragédia. As pessoas que antes sussurravam sobre meu noivado cancelado agora me olhavam com compaixão. Recebi flores, comida, palavras de conforto. Todos queriam ajudar a pobre viúva. Meu emprego foi preservado. Numa época em que uma professora solteira e grávida seria demitida imediatamente, uma professora viúva e grávida era vista com admiração. Que mulher corajosa, diziam. Perdeu o marido e ainda assim vai criar o filho e continuar trabalhando. A mentira me deu tudo o que eu precisava: respeito, trabalho, um futuro para mim e para meu filho.
mas o preço que pagaria por ela seria muito mais alto do que jamais imaginei. Meu filho nasceu em julho de 1964, 7 meses depois da descoberta da mentira de Roberto. Era um menino lindo, saudável, que se tornou a razão da minha existência. Chamei-o de Carlos, em homenagem ao meu avô. Carlos cresceu acreditando que seu pai havia morrido herói num acidente quando ele ainda estava no ventre da mãe. Contei-lhe histórias sobre Roberto, versões romantizadas e editadas da verdade. Como ele era corajoso, inteligente, amoroso. Como nos amávamos profundamente e teríamos sido muito felizes juntos se o destino não tivesse interferido. Carlos adorava essas histórias. Cresceu orgulhoso do pai que nunca conheceu, sempre perguntando mais detalhes, querendo saber como era, como nós nos conhecemos, como foi nosso casamento. Cada pergunta era uma facada no meu coração, porque me obrigava a elaborar mais a mentira, a criar mais detalhes falsos. Mas a mentira funcionava. Carlos era respeitado na cidade como o filho da professora viúva. Tinha boas notas, era bem comportado, amado por todos. Ninguém questionava sua origem ou minha história. Éramos uma família respeitável, admirada até. Os anos passaram. Carlos cresceu, formou-se, casou-se, teve filhos. Eu me tornei avó, depois bisavó. A mentira se consolidou tanto na nossa história familiar que às vezes eu mesma quase acreditava nela. Havia momentos em que olhava para as fotografias reais de Roberto e mim, que guardei como recordações do casamento e quase conseguia me convencer de que realmente havíamos nos casado. Mas a verdade tem uma forma de se manifestar, mesmo depois de décadas. E foi exatamente quando pensei que minha mentira estava enterrada para sempre que ela voltou para me assombrar. Foi há 2 meses, quando Carlos já estava com 58 anos e eu prestes a completar 85. Ele veio me visitar numa manhã de domingo, como sempre fazia, mas havia algo diferente no seu semblante. Estava sério, preocupado, carregando uma pasta de documentos. Mãe, ele disse, sentando-se ao meu lado, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Senti um frio na barriga. Depois de tantos anos protegendo minha mentira, havia desenvolvido um instinto para perceber quando algo relacionado a ela estava prestes a ser descoberto. O que foi, meu filho? Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Estou organizando a documentação da família para fazer o inventário da casa do vovô. E encontrei algumas inconsistências nos documentos sobre meu pai. Meu coração parou de bater por um segundo. Que tipo de inconsistências? Não consigo encontrar a certidão de casamento de vocês, nem o atestado de óbito do papai. Fui nos cartórios das cidades vizinhas, onde você disse que vocês se casaram, mas não há registro de nenhum casamento entre Joana Santos e Roberto Silva em 1963. O mundo começou a desabar novamente. Depois de 60 anos, a mentira finalmente estava sendo descoberta. E por quem eu mais amava no mundo, meu próprio filho. Carlos, comecei, tentando ganhar tempo, talvez os documentos tenham se perdido. Você sabe como era a organização dos cartórios naquela época. Mas ele balançou a cabeça. Mãe, não é só isso. Contratei um detetive para me ajudar com a busca. E ele descobriu algo muito estranho. Senti minha respiração falhar. O que ele descobriu? Carlos me olhou diretamente nos olhos, e vi naquele olhar a mesma dor que senti quando descobri a mentira de Roberto. Ele encontrou Roberto Silva, mãe. Meu pai está vivo. Vivo e morando em São Paulo, com 82 anos. E assim, depois de 60 anos, minha mentira foi descoberta. A mentira que criei para proteger meu filho, minha reputação, minha vida, finalmente havia voltado para me destruir. Mas esta é apenas a primeira parte da história. Porque descobrir a mentira foi só o começo. As consequências do que fiz, as vidas que destruí, as relações que arruinei, tudo isso ainda estava por vir à tona. Na próxima parte, vou contar para vocês como enfrentei meu filho depois que ele descobriu a verdade. Como confrontei Roberto depois de 60 anos.
E como a mentira que pensei que protegeria minha família acabou por destruí-la completamente. Porque vocês precisam entender, uma mentira nunca fica sozinha. Ela gera outras mentiras, cria situações que exigem mais enganos, constrói uma teia da qual é impossível escapar. E quando essa teia finalmente se rompe, a destruição é total. Olhar para meu filho naquele momento foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ver a dor, a confusão, a sensação de traição nos olhos dele, me partiu o coração de uma forma que nem a descoberta da mentira de Roberto havia conseguido fazer. Porque desta vez, eu era a mentirosa. Eu era quem havia causado essa dor. Mãe, Carlos disse com a voz trêmula, é verdade, vocês nunca se casaram, meu pai nunca morreu. Como explicar 60 anos de mentira em algumas palavras? Como fazer um filho entender que tudo em que ele acreditou sobre sua própria origem era falso? Carlos, comecei, mas minha voz falhou. Tentei de novo. Carlos, preciso contar para você uma história muito longa e muito dolorosa. Ele se levantou da cadeira e começou a andar pela sala, passando a mão pelos cabelos, um gesto que havia herdado do pai, embora nunca tivesse o conhecido. Não acredito nisso, mãe. 60 anos. 60 anos me contando que meu pai era um herói que morreu num acidente, quando na verdade ele estava vivo esse tempo todo. A raiva na voz dele era justificada, mas ainda assim doía ouvir. Carlos, por favor, sente-se e deixe-me explicar tudo desde o início. Explicar? Ele gritou, algo que nunca havia feito comigo antes. Como você vai explicar uma mentira de 60 anos? Como você vai explicar que eu cresci visitando um túmulo vazio? Que contei para meus filhos sobre o avô-herói que eles nunca conheceram? Que construí minha identidade inteira em cima de uma farsa? Cada palavra era verdadeira e doía como um corte. Eu havia, de fato, mandado construir um túmulo falso no cemitério da cidade, alguns anos depois do nascimento de Carlos. Era uma lápide simples, com o nome de Roberto e as datas que eu inventara para sua vida. Carlos cresceu levando flores para aquele túmulo, conversando com um pai que nunca havia existido daquela forma. Sente-se, meu filho, pedi novamente, desta vez com mais firmeza. Você tem direito a toda a verdade, mas precisa me deixar contar direito. Carlos hesitou, mas finalmente se sentou. Suas mãos tremiam e vi que ele estava lutando para conter as lágrimas. Respirei fundo e comecei a contar tudo. Desde o encontro com Roberto, passando pelo noivado, a descoberta de que ele era casado, o fim do relacionamento, a gravidez, e finalmente a decisão de criar a mentira sobre nosso casamento e sua morte. Carlos me ouviu em silêncio, mas vi sua expressão mudando a cada revelação. Primeiro surpresa, depois raiva, depois algo que parecia nojo. Quando terminei de contar, ele ficou muito tempo sem falar. Então, ele disse finalmente, você me fez de órfão por escolha. Meu pai estava vivo o tempo todo e você escolheu me privar dele. Não foi bem assim, Carlos. Seu pai já tinha uma família. Ele me abandonou grávida para voltar para a esposa e o outro filho em São Paulo. Mas ele sabia que você estava grávida. A pergunta me pegou desprevenida. Na correria dos eventos, na dor da descoberta da traição, eu nunca havia contado para Roberto sobre a gravidez. Ele foi embora sem saber que seria pai novamente. Meu silêncio foi resposta suficiente. Ele não sabia, Carlos sussurrou. Você nunca contou para ele que ia ter um filho. Carlos, entenda, eu descobri a gravidez depois que ele já havia voltado para São Paulo. E ele havia me mentido sobre tudo. Como eu poderia confiar nele novamente? Você poderia ter tentado. Ele explodiu. Você poderia ter dado a ele a chance de escolher. Em vez disso, você escolheu por nós dois. A verdade das palavras dele me atingiu como um raio. Eu realmente havia feito isso. Havia tomado a decisão sozinha, baseada na minha dor e no meu orgulho ferido, sem pensar nas consequências para meu filho ou mesmo para Roberto. E agora? Carlos perguntou. Agora que sabemos que ele está vivo, o que vamos fazer? Não sei, admiti. Não pensei que chegaria este dia. Carlos se levantou novamente.
Bem, eu sei o que vou fazer. Vou para São Paulo encontrar meu pai. O coração disparou no meu peito. Carlos. Não, pense bem nisso. Ele tem uma família, uma vida estabelecida. Você chegar lá depois de 60 anos pode causar muito sofrimento para todos. Como a mentira que você criou causou sofrimento para mim, ele rebateu. Mãe, eu tenho 58 anos. Passei quase 60 anos da minha vida acreditando numa farsa. Agora quero conhecer a verdade. Não consegui convencê-lo do contrário. Carlos saiu da minha casa naquela tarde com o endereço de Roberto em mãos, determinado a encontrar o pai que nunca havia conhecido. Os dias que se seguiram foram de pura agonia. Carlos não atendeu minhas ligações, não respondeu minhas mensagens. Sua esposa, Maria, veio me visitar e disse que ele estava devastado, questionando tudo sobre sua vida e nossa relação. Joana, Maria disse, eu entendo que você fez o que achava melhor na época. Mas Carlos está sofrendo muito. Ele sente que não conhece nem a si mesmo. 5 dias depois, Carlos ligou. Mãe, ele disse, estou em São Paulo. Estou na casa do meu pai. Meu mundo parou novamente. Como? Como foi? Complicado. Muito complicado. Carlos me contou que havia encontrado Roberto numa casa simples no interior de São Paulo. Ele morava sozinho, a esposa havia morrido 10 anos antes. O outro filho, meio-irmão de Carlos, era médico e morava em outra cidade com a própria família. Como ele reagiu quando você se apresentou? Perguntei, embora tivesse medo da resposta. Primeiro, ele desacreditou. Disse que você estava grávida quando ele foi embora, mas que não podia ser dele porque vocês nunca. Bem, porque vocês nunca haviam tido intimidade. Senti o rosto queimar de vergonha. Mesmo depois de todos esses anos, era constrangedor ter minha vida íntima discutida. Mas quando mostrei as fotografias que você guardava, quando ele viu a semelhança física, quando contei detalhes sobre você que só alguém muito próximo saberia, ele começou a acreditar. E aí? Aí ele chorou, mãe. Chorou como uma criança. Disse que se soubesse sobre mim, nunca teria me abandonado. Que teria encontrado uma forma de ser meu pai, mesmo com todas as complicações. Cada palavra de Carlos era como uma punhalada no meu coração. Roberto havia mudado. O homem que eu conhecera, que havia me mentido e depois fugido covardemente, tinha se tornado alguém capaz de assumir responsabilidades. Ele quer falar com você, Carlos continuou. Quer entender por que você nunca contou sobre mim. Não sei se estou pronta para isso, admiti. Mãe, você vai ter que estar. Porque não sou só eu que preciso de respostas. Roberto também. E a família dele. Porque, veja só, agora eles sabem que existe um filho que ele nunca conheceu. O outro filho dele, meu meio-irmão, está chocado. A viúva do meu meio-irmão está confusa. Os netos que ele tem em São Paulo de repente descobriram que tem um tio em outra cidade. A magnitude da destruição causada pela minha mentira estava se tornando clara. Não havia afetado apenas a mim e ao Carlos. Havia uma família inteira em São Paulo que agora estava lidando com a descoberta de um parente que nunca souberam que existia. Tem mais? Carlos disse. Roberto não morreu num acidente, obviamente. Mas ele teve uma vida difícil. Carregou a culpa de ter te abandonado grávida por 60 anos. Disse que nunca se perdoou por isso. Mas ele não sabia que eu estava grávida, protestei. Ele sabia que havia deixado uma mulher que amava. Sabia que havia destruído a vida de alguém com sua mentira. Isso foi suficiente para atormentá-lo por décadas. Roberto havia sofrido também. Durante todos esses anos em que construí uma imagem dele como vilão da minha história, ele estava em São Paulo lidando com a própria culpa e arrependimento. Mãe, você precisa vir para São Paulo. Nós 3 precisamos conversar. Carlos, eu tenho 85 anos. Não posso viajar sozinha. Eu vou buscar você. 3 dias depois, Carlos voltou para nossa cidade. Mas o filho que voltou era diferente daquele que havia partido. Estava mais sério, mais maduro de uma forma dolorosa, carregando o peso da descoberta da verdade. A viagem para São Paulo foi silenciosa.
Cole dirigia concentrado enquanto eu olhava pela janela, tentando preparar mentalmente para o encontro que havia evitado por 60 anos. Como seria rever Roberto? Como seria enfrentar o homem que havia amado tanto e que havia me magoado tanto? Como seria olhar nos olhos dele e explicar por que privei nosso filho da presença do pai? Chegamos a São Paulo num domingo de tarde. A cidade havia crescido muito desde os anos 60, transformando-se numa metrópole gigantesca, que em nada lembrava a cidade grande, mas ainda provinciana que Roberto me descrevia quando éramos jovens. A casa dele ficava num bairro simples, mas bem cuidado. Era uma casa pequena, com um jardim na frente onde ele cultivava rosas. Quando Cole parou o carro em frente ao portão, vi uma figura na janela, uma silhueta que, mesmo depois de tantos anos, reconheci imediatamente. Roberto estava mais velho, obviamente. Muito mais velho. Seus cabelos, que eram castanhos escuros quando o conheci, agora eram completamente brancos. Estava mais magro, um pouco curvado pelo peso dos anos. Mas quando abriu a porta e nossos olhares se encontraram, por um momento foi como se o tempo não tivesse passado. Joana, ele disse, com a voz que eu ainda reconhecia, embora mais fraca. Roberto. Ficamos nos olhando em silêncio por alguns segundos. Tantas palavras para serem ditas, tantas explicações para serem dadas, tanta dor para ser confrontada. Carlos quebrou o silêncio. Por que não entramos? Temos muito o que conversar. A casa de Roberto por dentro era simples, mas aconchegante. Havia fotografias da primeira família espalhadas pelas estantes, a esposa, o filho mais velho, os netos. Uma vida inteira documentada em imagens, uma vida da qual Carlos e eu nunca fizemos parte. Sentamos na sala, os três formando um triângulo estranho. O homem que eu havia amado e odiado alternadamente por 60 anos. O filho que cresceu acreditando numa mentira. E eu, a mulher que havia criado essa mentira e agora precisava responder por ela. Joana, Roberto começou, Carlos me contou sua versão da história. Agora quero ouvir a sua. Contei tudo novamente. A descoberta da sua traição, o fim do nosso relacionamento, a descoberta da gravidez, a pressão social, a decisão de criar a mentira sobre nosso casamento e sua morte. Roberto me ouviu em silêncio, às vezes balançando a cabeça, às vezes fechando os olhos, como se estivesse sentindo dor física. Por que você nunca me contou sobre a gravidez? Ele perguntou quando terminei. Porque você havia me mentido sobre tudo. Porque tinha uma esposa e um filho. Porque não confiava mais em você. Mas Joana, você tirou de mim a chance de ser pai do Carlos. Tirou do Carlos a chance de ter um pai. Você já era pai de outro filho. E eu não sabia que tipo de homem você realmente era. Roberto suspirou profundamente. Você tem razão sobre o ter mentido. Fiz algo imperdoável com você. Mas Joana, se soubesse sobre o Carlos, teria encontrado uma forma de estar presente na vida dele. Como? Você morava em São Paulo, tinha uma família. Poderia ter me mudado para a sua cidade. Poderia ter me separado da minha esposa, assumido minha responsabilidade. E você faria isso? Realmente? Roberto olhou para Carlos, depois para mim. Joana, quando parti da sua cidade em 1963, não sabia que tipo de homem eu era. Estava confuso, assustado, fugindo dos meus problemas. Mas os anos me ensinaram muitas coisas. Aprendi sobre responsabilidade, sobre as consequências das nossas escolhas. Ele se levantou e foi até uma estante, de onde tirou um álbum de fotografias. Quer ver o que aconteceu com minha vida depois que deixei você? Abri o álbum com mãos trêmulas. As primeiras páginas mostravam Roberto com a primeira esposa e o filho mais velho. Eles pareciam felizes nas fotos, uma família normal e bem estruturada. Voltei para São Paulo determinado a ser um bom marido e pai, Roberto disse. Queria compensar o que havia feito com você sendo um homem melhor para eles.
Virei as páginas e vi a progressão dos anos. O filho crescendo, formando-se em medicina, casando-se. Roberto envelhecendo ao lado da esposa. Momentos de família, celebrações, viagens. Mas a culpa nunca me deixou, ele continuou. Todos os dias pensava em você, no que havia feito, no sofrimento que havia causado. Minha esposa sabia que havia algo me atormentando, mas nunca contei para ela sobre você. Por quê? Por covardia. A mesma covardia que me fez mentir para você. Cheguei nas páginas mais recentes do álbum. Havia uma foto de Roberto sozinho, visivelmente mais triste. Era uma foto tirada depois da morte da esposa. Cristina morreu de câncer há 10 anos, ele explicou. Foram meses difíceis, cuidando dela, vendo-a definhar. Nos últimos dias, ela me fez prometer que procuraria você para pedir desculpas pelo que havia feito. Ela sabia sobre mim? No final da vida, contei tudo para ela. Sobre nosso amor, sobre como havia mentido, sobre o remorso que carregava. Ela foi muito compreensiva, disse que pessoas jovens fazem coisas estúpidas, mas que eu precisava encontrar paz com meu passado. Roberto fechou o álbum e se sentou novamente. Depois que ela morreu, pensei muitas vezes em ir procurar você. Mas não sabia como você reagiria, se gostaria de me ver novamente. E agora? Perguntei. Como você se sente sabendo que teve um filho que nunca conheceu? Roberto olhou para Carlos com uma expressão de profundo arrependimento. Sinto como se tivesse perdido a coisa mais preciosa do mundo. 60 anos da vida do meu filho. Não vi ele dar os primeiros passos, não o ensinei a andar de bicicleta, não estive presente na formatura, no casamento, no nascimento dos meus netos. Carlos, que havia ficado em silêncio durante nossa conversa, finalmente falou. Mas eu também perdi 60 anos com você. Por causa da mentira da minha mãe, cresci acreditando que era órfão quando tinha um pai vivo. Carlos, eu disse, na época, achei que estava protegendo você. Protegendo de quê, mãe? De ter um pai? Roberto interveio. Joana, entendo por que você fez o que fez. Naquela época, ser mãe solteira era muito difícil. E depois da forma como te tratei, é compreensível que não quisesse mais nada comigo. Obrigada, murmurei, surpresa com sua compreensão. Mas, ele continuou, isso não muda o fato de que todos nós perdemos muito por causa das mentiras. Suas e minhas. Carlos se levantou e foi até a janela. E agora? O que fazemos com tudo isso? Era uma pergunta que nenhum de nós sabia responder. Como reconstruir relações depois de 60 anos? Como recuperar o tempo perdido? Como lidar com a dor e o ressentimento acumulados? Carlos, Roberto disse, sei que é muito tarde para ser seu pai da forma tradicional. Você já é um homem adulto, tem sua própria família, sua vida estabelecida. Mas gostaria muito de conhecê-lo melhor, se você me der essa chance. Carlos se virou para nós. Eu também gostaria, mas preciso de tempo para processar tudo isso. Descobrir aos 58 anos que sua história de vida é completamente diferente do que você pensava. Não é fácil. Passamos mais 2 horas conversando. Roberto nos mostrou mais fotografias, contou sobre sua vida em São Paulo, sobre o trabalho, sobre a família. Carlos falou sobre sua infância, sobre como cresceu, sobre a família que havia constituído. Eu ficava observando os dois, vendo as semelhanças físicas que eram óbvias agora que estavam juntos. A forma como gesticulavam, certas expressões faciais, até a maneira de rir era parecida. Quando nos preparávamos para sair, Roberto me puxou para um canto. Joana, ele disse baixinho, obrigado por ter criado nosso filho tão bem. Pelo que vejo, Carlos é um homem bom, honesto, trabalhador. Você fez um bom trabalho como mãe. Suas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Roberto, sinto muito por ter privado você dele. Na época, achei que estava fazendo o certo, mas agora vejo que estava errada. Nós dois cometemos erros, Joana. Eu com minhas mentiras, você com as suas. O importante agora é tentar reparar o que ainda pode ser reparado. A viagem de volta para nossa cidade foi ainda mais silenciosa que a ida.
Carlos estava processando tudo que havia descoberto e eu estava lidando com minhas próprias emoções. Ver Roberto novamente havia reaberto feridas que pensava que estavam cicatrizadas. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando chegamos em casa, descobrimos que a história havia se espalhado. Maria, a esposa de Carlos, havia contado para os filhos dele sobre a descoberta do avô vivo. E eles, na inocência da juventude, haviam comentado com amigos. Em poucas horas, toda a cidade sabia que Joana, a respeitada professora viúva, havia mentido sobre a morte do marido por 60 anos. O telefone não parava de tocar. Vizinhos queriam saber se era verdade. Ex-alunos ligavam surpresos. Pessoas que me conheciam há décadas questionavam tudo o que sabiam sobre minha vida. A humilhação foi devastadora. Aos 85 anos, vi a minha reputação construída ao longo de décadas desmoronar em questão de horas. As pessoas que me respeitavam agora me viam como uma mentirosa. Algumas me julgavam severamente, outras demonstravam compaixão, mas todas me viam diferente. Carlos ficou uma semana sem falar comigo. Quando finalmente veio me visitar, trouxe notícias devastadoras. Mãe, preciso te contar uma coisa. Meus filhos estão muito abalados com tudo isso. Descobrir que a avó mentiu sobre tudo, que o bisavô que eles admiravam como herói nunca existiu daquela forma. Está sendo difícil para eles. Meus netos, eu nem havia pensado no impacto que a descoberta da mentira teria neles. Eles também haviam crescido ouvindo histórias sobre o bisavô herói, visitando seu túmulo, orgulhosos da história da família. E tem mais. Carlos continuou. Maria acha que precisamos de um tempo. Ela está confusa, não sabe mais em que acreditar sobre nossa família. O que isso significa? Significa que talvez seja melhor eu ficar um tempo sem vir aqui. Deixar a poeira baixar, dar tempo para todos processarem. A ironia era cruel. A mentira que eu havia criado para manter minha família unida e respeitada, estava agora destruindo essa mesma família. Carlos se afastando de mim, os netos confusos e magoados. A nora questionando tudo, mas a história ainda não havia terminado. 2 semanas depois, recebemos uma visita inesperada. Era Júlio, o outro filho de Roberto, meu meio-irmão de Carlos. Júlio havia dirigido de São Paulo até nossa cidade para conhecer a família que descobrira ter. Era um homem elegante, bem vestido, educado, médico bem-sucedido, casado, com filhos adultos. Dona Joana, ele disse quando nos conhecemos, vim aqui porque preciso entender toda essa história. Contei tudo novamente, pela 3ª vez em poucas semanas. Júlio me ouviu com a paciência de médico, fazendo perguntas específicas, tentando entender as motivações por trás das decisões. A senhora sabe, ele disse no final, que essa descoberta abalou toda a nossa família também. Não, eu não havia pensado nisso. Estava tão focada na minha própria dor e na de Carlos que não havia considerado que do outro lado também havia pessoas sendo afetadas. Meus filhos descobriram que têm um tio que nunca conheceram, Júlio continuou. Eu descobri que tenho um irmão. Minha falecida mãe carregou para o túmulo um segredo que ela nem sabia que existia. Sua mãe sabia sobre mim, eu disse. Foi ela quem ligou para nossa cidade procurando por Roberto. Sim, ela sabia sobre a senhora, mas não sabia sobre Carlos. Morreu sem saber que Roberto tinha outro filho. A complexidade da situação estava ficando cada vez mais clara. Não eram apenas 3 vidas que haviam sido afetadas pela mentira. Era uma rede inteira de relacionamentos, 2 famílias completas que agora precisavam lidar com uma verdade que mudava tudo. Júlio ficou na cidade por 3 dias. Conheceu Carlos, conversaram longamente sobre suas vidas, suas famílias. Era estranho vê-los juntos 2 homens de 50 e poucos anos descobrindo que eram irmãos. No último dia da visita de Júlio, ele me fez uma pergunta que me perturbou profundamente. Dona Joana, a senhora já pensou em quantas outras pessoas podem ter sido afetadas pela sua mentira ao longo desses 60 anos? Como assim? Bem, a senhora construiu uma reputação baseada numa mentira.
Quantos alunos foram influenciados por essa mentira? Quantas pessoas na cidade tomaram decisões baseadas no que acreditavam sobre a senhora? A pergunta me atingiu como um raio. Ele estava certo. Durante 60 anos, havia sido vista como um exemplo de virtude, uma mulher que havia superado a tragédia, que havia criado o filho sozinha com dignidade. Quantas pessoas haviam se inspirado na minha história? Quantas decisões haviam sido tomadas com base numa mentira? Pensei em todas as alunas que me procuraram ao longo dos anos pedindo conselhos sobre relacionamentos. Quantas vezes contei minha história como exemplo de como superar dificuldades? Quantas pessoas construíram suas próprias vidas baseadas numa farsa? A mentira havia se espalhado como ondas na água, afetando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas toda a comunidade ao redor. Era uma teia de enganos que havia crescido por décadas, influenciando vidas que eu nem imaginava. Depois que Júlio foi embora, fiquei sozinha com meus pensamentos. Colmos ainda não havia voltado a falar comigo normalmente. Roberto ligava de vez em quando, tentando mediar entre nós, mas a situação permanecia tensa. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo novamente. Decidi contar toda a verdade publicamente, não apenas para minha família, mas para toda a cidade. Marquei uma reunião na escola onde havia trabalhado por tantos anos. Convidei ex-colegas, ex-alunos, vizinhos, toda a comunidade que havia sido afetada pela minha mentira. Seria minha confissão pública, meu pedido de perdão coletivo. Mais de 200 pessoas apareceram na reunião. O auditório da escola estava lotado. Havia pessoas que me conheciam há décadas, outras que haviam sido minhas alunas, famílias inteiras que faziam parte da nossa comunidade. Subir naquele palco foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Olhar para aquelas faces conhecidas, pessoas que me respeitavam e admiravam, sabendo que estava prestes a destruir completamente a imagem que tinham de mim. Boa noite, comecei, com a voz trêmula. Obrigada por virem. Sei que muitos de vocês estão confusos com as histórias que têm circulado sobre mim nas últimas semanas. Por isso decidi contar a verdade completa, para que não restassem dúvidas. E contei tudo, desde o início. A história com Roberto, a mentira sobre o casamento, a farsa da viuvez, os 60 anos de engano. Falei sobre as motivações, sobre o medo, sobre como uma pequena mentira havia crescido até se tornar uma vida inteira de falsidade. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Vi pessoas chorando, outras balançando a cabeça em descrença, algumas se levantando e saindo no meio da explicação. Quando terminei, uma ex-aluna se levantou. Professora Joana, a senhora foi minha inspiração durante toda a vida. Sempre que enfrentei dificuldades, lembrava da sua história, de como a senhora superou a perda do marido e criou seu filho com tanto amor. Como posso lidar com o fato de que tudo era mentira? A pergunta resumia o drama de toda a situação. Como as pessoas lidariam com a descoberta de que uma figura que admiravam era baseada numa mentira? Não tenho resposta para isso, admiti. Só posso pedir desculpas e dizer que nunca tive a intenção de influenciar negativamente a vida de ninguém. Outras pessoas fizeram perguntas, algumas agressivas, outras compreensivas. Havia quem me condenasse severamente, havia quem tentasse entender minhas motivações. No final da reunião, senti-me esgotada mas aliviada. Pela primeira vez em 60 anos, não havia mais mentiras para sustentar. A verdade estava exposta, para o bem ou para o mal. Mas as consequências dessa confissão pública seriam ainda mais devastadoras do que eu imaginava. E essa é a parte final da minha história, como a mentira que destruiu minha vida chegou ao seu clímax final, levando consigo tudo o que restava da mulher que um dia fui. A confissão pública foi o ponto de não retorno. Nos dias que se seguiram àquela reunião no auditório da escola, vi minha vida desmoronar completamente. Não era mais apenas minha família que estava abalada, era toda a comunidade que havia conhecido e respeitado Joana, a professora viúva,
por 60 anos. As reações foram as mais diversas e dolorosas. Alguns ex-alunos vieram me visitar, dizendo que entendiam por que havia feito o que fiz, que não mudava o carinho que sentiam por mim. Mas outros foram cruéis. Recebi cartas anônimas me chamando de mentirosa, de farsante, de mulher sem caráter. Uma das cartas mais dolorosas veio de Susana, uma ex-aluna que havia se tornado professora também, e sempre dizia que eu era sua inspiração profissional. Professora Joana, ela escreveu, a senhora não imagina como sua mentira afetou minha vida. Quando meu marido me traiu e quis se separar, eu resisti porque lembrava da sua história, de como uma mulher podia ser forte e criar os filhos sozinha. Agora descobri que tudo era mentira. Não sei mais em que acreditar. Cada carta como essa era um punhal no coração. Eu começava a dimensionar verdadeiramente o alcance da minha mentira. Não havia afetado apenas minha família, havia influenciado decisões, inspirado escolhas, moldado vidas de pessoas que nem imaginava. A situação com Carlos piorou. Ele passou um mês sem falar comigo, processando não apenas a descoberta da verdade, mas também a humilhação pública que nossa família havia sofrido. Quando finalmente veio me ver, estava visivelmente emagrecido e abatido. Mãe, ele disse, não consigo mais viver nesta cidade. Todo lugar que vou, as pessoas me olham diferente. Alguns com pena, outros com julgamento. Meus filhos estão sendo questionados na escola sobre a mentira da avó. Maria não consegue mais sair de casa sem que alguém faça algum comentário. O que isso significa, Carlos? Significa que vamos nos mudar para longe daqui, para um lugar onde possamos recomeçar. A notícia me devastou. Perder meu filho, meus netos, vê-los fugindo por causa da minha mentira, era mais do que eu conseguia suportar. E você nunca mais vai me perdoar? Carlos me olhou com uma expressão que misturava dor e cansaço. Mãe, não é questão de perdão, é questão de confiança. Como posso confiar em alguém que me mentiu por 60 anos? Como posso ter certeza de que qualquer coisa que a senhora disser daqui para frente é verdade? Sua pergunta ecoou na minha mente por dias. Ele estava certo. A confiança, uma vez quebrada tão drasticamente, talvez nunca mais pudesse ser restaurada. 2 semanas depois, Carlos e a família se mudaram para outra cidade, a mais de 500 quilômetros daqui. Levaram poucas coisas, queriam deixar para trás tudo que os lembrasse desta história. A despedida foi dilacerante. Meus netos, que sempre foram carinhosos comigo, agora me olhavam com uma mistura de confusão e desconfiança. A neta mais velha, que tinha 15 anos, me disse, vó, por que a senhora mentiu para a gente por tanto tempo? Não soube responder. Como explicar para uma adolescente as complexidades da vida adulta, o peso das decisões tomadas em momentos de desespero, as consequências imprevistas de escolhas que pareciam certas na época? Depois que eles partiram, a casa ficou vazia de uma forma que nunca havia experimentado antes. Não era apenas a ausência física das pessoas, era o vazio deixado pela perda da confiança, do amor, da família que havia levado 60 anos para construir e que desmoronou em poucas semanas. Roberto continuava ligando de São Paulo. Ironicamente, ele havia se tornado meu único apoio neste momento mais difícil. O homem que um dia foi a causa de toda minha dor agora era quem tentava me consolar. Joana, ele disse numa dessas ligações, sei que está sofrendo muito. Mas talvez seja a hora de pensar em vir para São Paulo. Aqui ninguém conhece sua história. Você poderia recomeçar. A ideia me pareceu absurda no início. Aos 85 anos, deixar tudo para trás e recomeçar numa cidade desconhecida? Mas conforme os dias passavam, e o isolamento na minha própria cidade se tornava mais insuportável, a sugestão começou a fazer sentido. As pessoas na rua me evitavam. Na igreja, sentia os olhares de julgamento. No supermercado, as conversas cessavam quando eu passava. A cidade que havia sido minha casa por 85 anos agora se tornara um lugar hostil. Mas não foi apenas o julgamento social que me quebrou. Foi a descoberta de outras consequências da minha mentira que eu nem imaginava que existissem.
3 meses após a confissão pública, recebi uma visita inesperada. Era Dr. Maurício, o médico da cidade que havia acompanhado minha família por décadas. Ele estava visivelmente desconfortável. Dona Joana, ele disse, preciso conversar com a senhora sobre uma questão muito delicada. O que foi, doutor? A senhora se lembra de quando Kohlhaas tinha 15 anos e teve aquele problema de saúde? Precisamos fazer vários exames e eu pedi informações sobre o histórico médico da família. Lembrava-me vagamente. Kohlhaas havia tido alguns sintomas estranhos na adolescência e Dr. Maurício havia feito uma investigação detalhada. A senhora me deu informações sobre doenças que o falecido marido havia tido, ele continuou. Baseado nessas informações, direcionei o tratamento de Kohlhaas de uma forma específica. Senti um frio no estômago. E isso causou algum problema? Não causou danos permanentes, graças a Deus. Mas atrasou o diagnóstico correto em algumas semanas. Se eu soubesse que as informações sobre o pai eram falsas, teria investigado outras possibilidades desde o início. Mais uma consequência imprevista da minha mentira. Não havia apenas afetado relacionamentos e emoções, havia influenciado até mesmo tratamentos médicos. Doutor, perguntei com a voz trêmula, quantas outras vezes isso pode ter acontecido sem que soubéssemos? Ele suspirou. Não sei, Dona Joana, mas informações médicas incorretas podem ter consequências sérias. Por sorte, no caso do Kohlhaas, deu tudo certo no final. Depois que ele foi embora, fiquei pensando em todas as vezes em que a mentira sobre Roberto pode ter influenciado decisões médicas para Kohlhaas. Quantas vezes dei informações falsas sobre histórico familiar? Quantos tratamentos podem ter sido direcionados incorretamente? A culpa estava me consumindo. Não dormia mais direito, tinha perdido o apetite, sentia-me fisicamente doente pela carga emocional que carregava. Foi então que Roberto fez algo que mudou tudo. Veio pessoalmente para minha cidade. Chegou numa tarde chuvosa de abril, dirigindo um carro velho mas bem conservado. Quando o vi descendo do carro em frente à minha casa, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Era a primeira pessoa em meses que me visitava não para julgar ou questionar, mas para oferecer apoio. Joana, ele disse quando abri a porta, não consegui mais ficar em São Paulo sabendo que você estava sofrendo sozinha aqui. Convidei-o para entrar. Estava embaraçada com o estado da casa, havia deixado tudo um pouco desleixado desde que a depressão se instalou. Roberto olhou ao redor e seus olhos se encheram de lágrimas. O que fizemos com nossas vidas, Joana? O que fizemos mesmo? Concordei, sentando-me pesadamente na poltrona. Ele se sentou no sofá, o mesmo sofá onde Kohlhaas havia me confrontado sobre a mentira meses antes. Sabe, durante esses meses, tenho pensado muito sobre nossa história. Sobre como duas pessoas que se amavam tanto conseguiram criar tanta destruição. Roberto, você realmente me amava? Perguntei. Era uma questão que me atormentava há 60 anos. Amava, ele respondeu sem hesitar. Amava de uma forma que nunca amei ninguém na vida, nem mesmo minha esposa, que foi uma mulher maravilhosa e que me deu muitos anos de felicidade. Então por que mentiu para mim? Roberto passou a mão pelos cabelos brancos, o mesmo gesto que fazia quando jovem e que Kohlhaas havia herdado. Porque era jovem e covarde. Porque estava numa situação complicada e não soube lidar com ela de forma adulta. Porque pensei que poderia resolver tudo sozinho, sem envolver você na confusão que era minha vida. E eu perpetuei essa covardia com minha própria mentira, admiti. Joana, você fez o que achou melhor para proteger seu filho numa época muito difícil para mulheres solteiras. Eu entendo isso, mas as consequências são devastadoras, ele concordou. Para todos nós. Roberto ficou na cidade por uma semana. Todos os dias vinha me fazer companhia, conversávamos sobre o passado, sobre os erros que cometemos, sobre as vidas que afetamos. Numa dessas conversas, ele me contou algo que me chocou profundamente. Joana, há algo que nunca contei para você.
Quando voltei para São Paulo em 1963, fiquei sabendo que você estava grávida. Senti como se tivesse levado um soco. Como? Minha sogra tinha uma amiga que morava numa cidade próxima da sua. Essa mulher soube da gravidez e contou para a sogra, que me confrontou alguns meses depois. E você não fez nada. Roberto baixou a cabeça, envergonhado. Fez. Tentei voltar para te procurar quando Carlos tinha cerca de 6 meses. Mas quando cheguei à sua cidade, me disseram que você havia se casado e se mudado. O mundo girou ao meu redor. Mas eu nunca me casei e nunca me mudei. Eu sei disso agora. Mas na época, acreditei no que me disseram. Achei que tinha perdido minha chance para sempre. Quem te disse isso? Um homem no posto de gasolina. Perguntei por Joana Santos, a professora, e ele disse que ela havia se casado com um rapaz de fora e se mudado para São Paulo. Tentei me lembrar de quem poderia ter dado essa informação falsa. Provavelmente alguém que havia acreditado na minha mentira sobre o casamento e, ao ver um homem perguntando por mim, inventou detalhes para proteger minha nova vida. Roberto, isso significa que você tentou voltar. Que quis ser pai do Carlos. Tentei, Joana. Voltei para casa arrasado, achando que tinha perdido você e meu filho para sempre. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. A ironia era cruel e perfeita. Enquanto eu criava uma mentira para proteger nossa reputação, essa mesma mentira impedia Roberto de descobrir a verdade e assumir suas responsabilidades. E você nunca mais tentou. Tentei mais algumas vezes ao longo dos anos. Sempre discretamente, sem querer causar problemas. Mas sempre recebia a mesma informação. Joana havia se casado e se mudado. Eventualmente, desisti. 2 mentiras se alimentando mutuamente. A minha, sobre ter me casado com Roberto antes dele morrer. E a das pessoas da cidade, que acreditando na minha mentira, confirmavam para Roberto que eu realmente havia me casado e me mudado. Nós somos 2 idiotas, eu disse, começando a chorar. Somos, ele concordou, também com lágrimas nos olhos. 2 idiotas que permitiram que o orgulho e o medo destruíssem nossas vidas e a vida do nosso filho. Naquela noite, Roberto me fez uma proposta que mudaria o resto da minha vida. Joana, vem comigo para São Paulo. Não temos muito tempo restante neste mundo, mas o tempo que temos, podemos viver juntos. Como deveríamos ter vivido há 60 anos. Roberto, somos 2 velhos. Não faz sentido. Faz todo sentido, ele insistiu. Passamos 60 anos pagando por nossos erros. Não vamos passar os anos que restam pagando também. A ideia era ao mesmo tempo absurda e atraente. Deixar tudo para trás e recomeçar aos 85 anos com um homem que havia amado e odiado durante toda a vida. E Carlos? Como ele reagiria? Carlos precisa de tempo para processar tudo. Talvez seja mais fácil para ele se não tiver que nos ver todos os dias, pelo menos no início. Mas São Paulo, eu não conheço ninguém lá. Você me conhece. E eu conheço você. Talvez seja suficiente. Passei 3 dias pensando na proposta. Prós e contras se alternavam na minha mente. Por um lado, a chance de finalmente ter alguma felicidade ao lado do homem que sempre amei. Por outro, a incerteza de começar uma vida nova numa idade tão avançada. Mas o que me decidiu foi uma última humilhação que sofri na minha própria cidade. Fui ao banco resolver algumas pendências e encontrei Dona Jurema, uma mulher que havia sido minha colega de trabalho por muitos anos. Em vez do cumprimento caloroso de sempre, ela me olhou com desprezo. Joana, ela disse alto, para que outros ouvissem, como você teve coragem de mentir para todo mundo durante tanto tempo. Como conseguia olhar na nossa cara sabendo que estava vivendo uma farsa? O banco inteiro se calou. Todas as pessoas se viraram para nos olhar. Senti meu rosto queimar de vergonha. Jurema, tentei responder, foi uma situação muito complicada. Complicada nada, ela me interrompeu. Foi safadeza. Você nos enganou durante 60 anos. Fez a gente acreditar que era uma santa, uma mulher de exemplo, quando na verdade era só uma mentirosa.
Saí do banco chorando, sob os olhares curiosos e julgadores de várias pessoas. Naquele momento, soube que não poderia mais viver naquela cidade. O peso do julgamento, da humilhação constante, era maior do que eu conseguia suportar. Cheguei em casa e liguei para Roberto. Aceito sua proposta, disse simplesmente. Tem certeza? Tenho. Não posso mais ficar aqui. Uma semana depois, Roberto voltou com um caminhão pequeno. Embalamos meus pertences mais essenciais, roupas, algumas fotografias, documentos importantes. O resto deixei para trás. Móveis, objetos de decoração, lembranças de uma vida inteira. Como se estivesse simbolicamente deixando para trás a Joana mentirosa e levando apenas o essencial da Joana verdadeira. Não avisei ninguém da mudança. Simplesmente fui embora numa manhã de domingo, quando a cidade ainda dormia. Deixei uma carta para o padre da igreja, explicando minha decisão e pedindo que avisasse quem precisasse saber. A viagem para São Paulo foi silenciosa e melancólica. Olhava pela janela vendo a paisagem mudar, deixando para trás 85 anos de vida numa cidade onde havia nascido, crescido, trabalhado, amado, mentido e sofrido. Arrependida? Roberto perguntou quando paramos para abastecer. Não, respondi, e percebi que era verdade. Arrependida das mentiras, sim, mas não de estar saindo. Chegamos à casa de Roberto no final da tarde. Era a mesma casa simples que eu havia visitado meses antes, mas agora seria minha casa também. Meu novo lar aos 85 anos. Roberto havia preparado um quarto para mim, com móveis que havia comprado especialmente para minha chegada. Era simples, mas acolhedor. Pela primeira vez em meses, senti-me em paz. Nas primeiras semanas em São Paulo, foi difícil me adaptar. A cidade era enorme, barulhenta, muito diferente da cidadezinha tranquila onde havia vivido toda a vida. Mas Roberto foi paciente, me ajudou com tudo, me mostrou o bairro, me apresentou aos vizinhos. E pela primeira vez em décadas, pude ser apenas Joana. Não a professora viúva, não a mulher que havia superado tragédias, não a mentirosa que havia enganado toda uma cidade. Apenas Joana, uma senhora de 85 anos vivendo com Roberto, um senhor de 82. Os vizinhos nos tratavam como um casal normal de idosos. Sabiam que tínhamos nos reencontrado depois de muitos anos separados, mas não conheciam todos os detalhes dramáticos de nossa história. Pela primeira vez em 60 anos, pude viver sem mentiras. Roberto e eu desenvolvemos uma rotina tranquila. Acordávamos cedo, tomávamos café da manhã juntos, eu cuidava das plantas do jardim enquanto ele lia jornal. À tarde, caminhávamos pelo bairro, conversávamos com os vizinhos, íamos ao mercado juntos. Era uma vida simples, mas havia nela uma paz que eu não experimentava há décadas. A paz de não ter que sustentar mentiras, de não ter que lembrar de versões falsas de histórias, de poder ser genuinamente eu mesma. Mas Carlos ainda era uma ferida aberta no meu coração. Ele sabia que eu havia me mudado para São Paulo. Roberto havia lhe contado, mas não havia entrado em contato. O silêncio dele era ensurdecedor. 2 meses depois da minha mudança, tentei ligar para ele. Atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Alô? Mãe. Carlos, meu filho, como você está? Estou bem, mãe. Melhor. A mudança fez bem para todos nós. E as crianças? Também estão bem, mais tranquilas. Na nova cidade, ninguém sabe de nossa história. Eles podem ser apenas crianças normais, sem ter que carregar o peso da mentira da avó. Suas palavras doíam, mas eram justas. Carlos, eu sinto muito. Muito mesmo. Por tudo. Eu sei, mãe. Mas saber disso não apaga 60 anos de mentira. E você? Você acha que um dia poderá me perdoar? Houve uma longa pausa. Mãe, perdoar não é o problema. O problema é confiar. E confiar leva tempo. Quanto tempo? Não sei. Talvez toda uma nova vida. Entendi que nossa relação, se um dia fosse reconstruída, seria completamente diferente. Não podíamos voltar ao que éramos antes, porque o que éramos antes era baseado numa mentira.
6 meses depois da mudança para São Paulo, Roberto começou a apresentar problemas de saúde. Nada muito sério no início, um cansaço excessivo, algumas dores nas articulações, mas gradualmente foi ficando mais fraco. O diagnóstico veio como um choque: câncer no pâncreas, em estágio avançado. O médico foi direto: alguns meses de vida, talvez um ano se tivéssemos sorte. Não vou fazer tratamento, Roberto me disse no caminho de volta do hospital. Não vou passar meus últimos meses sofrendo em hospitais e clínicas. Roberto, você precisa lutar. Para quê? Joana, tenho 82 anos, tive uma vida longa. E agora, nos últimos meses, consegui ter você de volta. Morrer ao seu lado é mais do que eu poderia ter sonhado. Sua resignação me assustou e me comoveu ao mesmo tempo. Roberto havia decidido morrer em paz, em casa, comigo cuidando dele. Os meses que se seguiram foram intensos. Durante o dia, eu cuidava dele, dávamos suas medicações, conversávamos sobre tudo e sobre nada. À noite, eu ficava ao lado da cama dele, segurando sua mão, ouvindo sua respiração. Foi durante esse período que tivemos as conversas mais profundas e honestas de nossas vidas. Sem pressa, sem pressão, apenas dois idosos lidando com o fim inevitável. Joana, ele disse numa dessas noites, você sabe que eu vou morrer feliz? Como pode dizer isso? Porque consegui ter você de volta. Porque nosso filho existe e é um homem bom, mesmo com todos os problemas. Porque, no final das contas, o amor que sentimos um pelo outro foi real, mesmo que tudo mais tenha sido complicado. Roberto, eu o amo. Sempre amei, mesmo quando achava que o odiava. Eu também te amo, Joana. E sempre amei. Era a primeira vez em 60 anos que dizíamos essas palavras um para o outro sem mentiras, sem segundas intenções, sem medos. Apenas a verdade pura e simples de dois corações que se encontraram, se perderam e se reencontraram no final da vida. Roberto morreu numa madrugada de dezembro, tranquilo, segurando minha mão. Suas últimas palavras foram: obrigado por ter cuidado do nosso filho sozinha todos esses anos. O funeral foi simples. Júlio veio de sua cidade com a família. Alguns vizinhos compareceram, mas Carlos não veio. Roberto havia morrido sem se reconciliar completamente com o filho que nunca conheceu. Depois do funeral, Júlio me fez uma proposta. Dona Joana, a senhora não precisa ficar sozinha nesta casa. Pode vir morar conosco, somos uma família grande, há espaço. Agradeci a gentileza, mas declinei. Queria ficar na casa onde havia passado os últimos meses com Roberto, onde finalmente havia encontrado paz. E foi nesta casa, sozinha mais uma vez, que comecei a refletir sobre minha vida inteira. 85 anos de existência, dos quais 60 foram dominados por uma mentira. O que aprendi de tudo isso? Que mentiras, mesmo aquelas criadas com boas intenções, têm vida própria. Crescem, se multiplicam, afetam pessoas que nem imaginamos. Que uma pequena mentira para proteger reputação pode se tornar uma teia que prende não apenas quem mentiu, mas gerações inteiras. Aprendi que o tempo perdido nunca pode ser recuperado. Roberto e eu perdemos 60 anos juntos por causa de mentiras dele e minhas. Carlos perdeu 60 anos com o pai por causa da minha mentira. Duas famílias perderam a chance de se conhecer e conviver. Mas também aprendi que nunca é tarde demais para a verdade. Mesmo aos 85 anos, mesmo depois de 60 anos de mentira, foi possível encontrar alguma paz na honestidade. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, estou com 86 anos. Moro sozinha nesta casa simples em São Paulo, longe da cidade onde nasci e cresci. Carlos ainda não voltou a falar comigo desde a morte de Roberto. Meus netos me são estranhos. A família que construí ao longo de décadas se desfez. Mas por outro lado, não tenho mais mentiras para sustentar. Pela primeira vez em 60 anos, posso olhar no espelho e ver apenas Joana com todos os seus defeitos, erros e falhas, mas genuína. A mentira destruiu minha vida, sim, mas no processo de sua destruição,
também me libertou. Me libertou da prisão que eu mesma havia criado, das correntes invisíveis que havia forjado para manter uma imagem que nunca foi real. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente? Claro que sim. Contaria para Roberto sobre a gravidez, enfrentaria as consequências sociais de ser mãe solteira, viveria com honestidade desde o início. Mas não posso voltar no tempo. Ninguém pode. Só podemos lidar com as consequências de nossas escolhas e tentar fazer melhor com o tempo que nos resta. Por isso decidi contar minha história para vocês, para que talvez alguém que esteja considerando uma pequena mentira para resolver um problema pense duas vezes. Para que entendam que mentiras nunca ficam pequenas, sempre crescem, sempre se complicam, sempre causam mais dor do que a verdade teria causado. E também para me liberar completamente. Esta é minha confissão final, minha expiação completa. Após contar tudo isso, não tenho mais nada a esconder, nada a temer, nada a sustentar além da verdade. A mentira destruiu minha vida, mas a verdade, mesmo chegando tarde, me deu uma chance de morrer em paz. Se Carlos um dia ouvir esta gravação, espero que entenda que sua mãe foi uma mulher imperfeita que fez escolhas terríveis, mas que sempre o amou acima de tudo. Que a mentira que criei foi para protegê-lo, mesmo que tenha acabado por machucá-lo. Se meus netos um dia souberem dessa história, espero que aprendam com os erros da avó. Que escolham sempre a verdade, mesmo quando for difícil, mesmo quando for dolorosa. E se Roberto pudesse me ouvir onde quer que esteja, eu diria mais uma vez: eu o amei, sempre o amei, e nossa história de amor, apesar de todas as mentiras, todas as dores, todos os erros, foi real. Foi a coisa mais real da minha vida. Esta é minha história. A história de como uma mentira que parecia pequenininha se transformou numa vida inteira de engano. A história de como o amor pode sobreviver a tudo, mas não pode desfazer as consequências de nossas escolhas. A história de Joana Santos, que mentiu para o mundo e para si mesma por 60 anos, mas que agora, aos 86 anos, finalmente encontrou coragem para contar toda a verdade. A mentira destruiu minha vida, mas no final, foi a verdade que me salvou.